Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova de Caxias do Sul. Então, aqui mais uma vez estamos nós atendendo este convite com grande alegria para falarmos um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus em toda a nossa pequenez, mas sempre com auxílio de nossos benfeitores espirituais que trabalham incansavelmente para auxiliar a humanidade. Então, primeiramente, gostaria de convidar a nossos irmãos para que fechamos os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos agradecer então por mais esta oportunidade desta noite. Podemos estarmos realizando esta atividade de divulgação da doutrina espírita, agradecer pela própria doutrina que nos esclarece, nos consola, que nos fala de uma fé raciocinada, aonde temos então todo o alicerce, todo o suporte para conseguirmos estarmos caminhando, mas sempre lembrando do Mestre Jesus, esse Mestre que é nosso amigo e que jamais nos abandona. Que a paz do Mestre possa então assim permanecer entre nós, hoje, amanhã e sempre. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, o tema que hoje gostaria de vos falar é um tema assim um pouco ainda difícil de estarmos vivenciando em nosso dia a dia, devido às próprias imperfeições que nós, espíritos inicialmente criados, simples e ignorantes, e através do amor desse Pai, no qual, na questão primeira do Livro dos Espíritos, nos é apresentado como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele nos permite então que através da reencarnação viemos novamente animar um corpo físico para aprendermos a sermos criaturas melhores. Mas, irmãos, o tema desta noite que quero convidar a cada um que me assiste e que me assistirá posteriormente é sobre a humildade. Esta que é uma das principais virtudes a qual o homem, nós, enfim, enquanto humanidade, não conseguimos estar vivenciando ela de maior plenitude. É uma que foi dos principais alicerces dos ensinamentos do Mestre. Assim, irmãos, nós aqui estamos novamente neste plano e somos constantemente convidados a estarmos nos modificando, aprendendo com nossos próprios erros. Mas o antagonismo desta virtude é o orgulho, que nos faz muitas vezes mascarar as nossas ações, as nossas atitudes, com medo do que a sociedade dirá sobre nossas ações. Raul Teixeira, em um dos seus maravilhosos comentários, nos esclarece que através dos tempos, desde que Jesus
nos apresentou os seus ensinamentos, muitos deles foram desmistificados, manipulados de acordo com o interesse daqueles que o detinham no momento. E uma desses é a própria humildade. Quando se falava em humildade antes da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, se pensava em alguém com medo, com covarde, que não tinha coragem de expor aquilo que pensava. Mas a humildade não é assim, meus irmãos. Todo aquele que busca realmente ser instrumento da verdade, como o Mestre Jesus nos disse, que Ele é o caminho para a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não passasse por Ele. Estamos então aí, irmãos, já vendo que todo aquele que realmente busca ser condutor da verdade, mas não aquela verdade que favorece alguns e menospreza outros, mas a verdade que realmente quer fazer que nos libertemos de nossos preconceitos, porque o Mestre nos disse que o dia que conhecêssemos então a verdade, nós seríamos então livres. E se formos pegar todos aqueles nomes da história da humanidade que buscaram ser instrumentos da verdade, Chico Xavier, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, vimos que eles mesmo diante dos grandes desafios jamais foram omissos, que assim como um rio que desde sua nascente enfrenta inúmeros percalços para chegar com a sua água límpida até as comunidades, não desiste do seu objetivo. Esses nossos irmãos, missionários, instrumentos da verdade, mesmo diante de todas as críticas, das difamações, das calúnias, jamais tiveram receios de continuar divulgando o amor. Então veja, irmãos, que a humildade ela é originária da palavra humus, que vem do grego, que quer dizer a terra que está pronta, a terra que espera. E a pessoa humilde é aquela que sabe que sempre há algo para se compreender, há algo novo para se aprender e se esperar. Muitas vezes, irmãos, somos visitados por inúmeras oportunidades de mudança, oportunidades para nos tornarmos criaturas melhores. E em momentos de invigilância, demonstramos o quanto ainda nós somos orgulhosos. Porque ao mínimo erro que cometemos, nós que somos os trabalhadores da última hora, muitas vezes nos entregamos à aflição, à angústia, pelo orgulho de não aceitar ainda que somos seres em construção.
E daí, por mais nobres que sejam nossas intenções, no momento que somos então enredados no orgulho, esta, este, que segundo a questão 785 de O Livro dos Espíritos, juntamente com o egoísmo, são os maiores entraves à nossa evolução. Irmãos, por mais árdua que pareçam as nossas tarefas, lembremos sempre de todos aqueles que trabalharam no tempo de Jesus e depois dele para a divulgação do cristianismo. Porque se temos hoje uma doutrina embasada em alicerces de amorosidade, de humildade e de fraternidade, é porque aqueles homens daquele tempo, mesmo diante de tantas dificuldades, não desanimaram. Lembremos de trechos de Paulo e Estevão, aonde Paulo, depois de convertido, mesmo diante de tanta aflição, de tanto sofrimento, ele, se reconhecendo como um humilde instrumento do Cristo, jamais desistiu. E com auxílio então, no plano espiritual de Abigail e de Estevão, ele peregrinou pelas estradas em busca da divulgação dos ensinamentos do Mestre. E nós hoje, com toda a tecnologia, nós hoje com todas essas facilidades que trazemos devido à evolução dos últimos tempos, muitas vezes, pela falta de fé, nos entregamos ao marasmo e queremos desistir. Irmãos, no meio da doutrina espírita, muitas vezes vimos, infelizmente, dentro das casas espíritas, a briga por cargos de diretoria. Vimos também que muitos irmãos, no começo da educação de sua mediunidade, as primeiras oportunidades de demonstrar realmente humildade, se deixam fascinar e acabam muitas vezes trilhando caminhos que acreditam ser eles o centro das atenções. Então, no Livro dos Médiuns, nos é esclarecido que um dos principais meios que os espíritos inferiores se utilizam para muitas vezes desestabilizar um médium é o seu orgulho. Quantas vezes, irmãos, então, vimos dentro de casas espíritas trabalhadores com potencial imenso, que em um momento de invigilância são levados à queda, porque deixaram se envolver no orgulho. Irmãos, agradeçamos todos os dias ao nosso Mestre, ao nosso Pai, pela doutrina espírita que nos traz o consolo, que nos traz o esclarecimento. E muitas vezes acabamos trilhando os caminhos que nos levam a ter sofrimentos que poderiam ser evitados se realmente fôssemos criaturas voltadas para a humildade. E para
exemplificar isto, uma pequena historinha que li no site Momento Espírita. Existia uma família, e nesta família tinha uma jovem muito dedicada aos trabalhos do lar. E determinado dia da semana era o dia da faxina. E ela tinha um irmão mais novo. Este irmão vivia brincando pela casa, aquelas coisas de criança. Então, certa feita, a sua irmã, depois de limpar toda a casa, teve que sair para outras atividades. E este irmão mais novo veio e bagunçou algumas coisas que existia nesta casa. E a irmã retornou, percebendo aquilo, perguntou quem que havia desarrumado aquilo que ela teve tanto trabalho para arrumar. Ele inocentemente acusou-se, dizendo que foi ele. E ela, diante daquilo, criou uma mágoa tão grande que, por muitos e muitos anos, a amizade entre eles nunca mais foi a mesma. E passaram-se os anos, e a idade pesou. Então este irmão foi parar com algumas enfermidades no hospital. E esta irmã, refletindo sobre o porquê que eles não mais tinham tanto contato, lembrou então do que havia acontecido na infância deles. E foi procurar o irmão no hospital, e tiveram uma longa conversa. E houve ali então o perdão. Mas vejam só, meus irmãos, que tudo isso ocorreu porque o orgulho quis ser o principal, o protagonista desta história. Então, contei essa historinha para vermos que quantas vezes nós acabamos nos deixando levar por questões tão frívolas e alimentamos o nosso orgulho à medida que chegamos ao ponto que, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, não cedemos. Então, no capítulo 7, meus irmãos, nos fala assim: a humildade é a virtude esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os seus exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos que devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos ardonais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas a seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando lhes retiram, o acusam de injustiça. Então, irmãos, lembro aqui de
duas passagens também do Evangelho, porque os textos do Evangelho se intercalam. Primeiramente, me lembro daquele texto que fala daquela rainha que acreditava que quando ela desencarnasse e chegasse então no plano espiritual, ela teria todas as riquezas, todas as honras que usufruiu no plano terra. E quando lá chegou, viu que aqueles que ela pisou, aqueles que ela desfavoreceu, aqueles que ela tinha abaixo dela, e ela se considerava então uma criatura privilegiada, estavam espiritualmente muito mais elevados que ela. Me lembro também do texto, irmãos, a realeza de Jesus. Jesus, ele poderia ter nascido num berço de ouro, e um daqueles palácios habitados pelos governantes daquela época. Mas ele mesmo disse, quando perguntado pelos seus apóstolos, seus discípulos, o que era preciso para ser grande no reino dos céus. Ele respondeu que todo aquele que quisesse ser considerado grande no reino dos céus teria que se fazer pequeno. Então, este homem que nasceu em uma manjedoura, cercado por animais, e na questão 625 é nos apresentado como o maior modelo e guia, teve todos os seus ensinamentos baseados então na humildade e no amor. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, meus irmãos, aonde o ter prevalece sobre o ser, incessantemente vemos nossos irmãos e às vezes até nós mesmos expondo-nos muitas vezes a sacrifícios desnecessários do ponto de vista material, com o receio do futuro, com o medo de quando chegarmos a uma certa idade, não termos como nos mantermos. E motivados então cegamente pelo orgulho, caminhamos por caminhos de obscuridade, nos comprometendo, fazendo muitas vezes inúmeras atividades que nos levam a angariar ainda mais comprometimentos, pois nós acreditamos que somente assim estaremos então bem, estaremos realmente próximos da verdadeira felicidade. Também na natureza, irmãos, temos um exemplo maravilhoso do Sol, que é o astro-rei, em toda a sua luminosidade, despende seus raios sobre o pântano, sobre o charco. Pois ele não tem medo de se rebaixar, porque ali vê que há uma necessidade de uma luz. E muitas vezes nós, em nosso orgulho, como os fariseus do tempo de Jesus, quando determinadas criaturas se aproximam de nós, pedindo um auxílio, muitas vezes nem precisa ser de ordem material, ela quer apenas ser ouvida, porque traz
uma angústia no seu coração. Temos medo de nos contaminar, porque se dizemos superiores àqueles que nos procuram. Dentro da sociedade espírita, nos apresentamos como criaturas humildes, nos abraçamos, nos chamamos de irmãos, choramos diante de uma explanação doutrinária inspirada, mas quando somos convidados então a estarmos servindo ao nosso próximo, inventamos mil desculpas para escondermos o nosso orgulho. Ou muitas vezes usamos a própria filosofia de que pertencemos a um grupo privilegiado. Dizemos, eu estou aqui hoje, eu conquistei o que eu conquistei porque eu trabalhei. Mas nada nos pertence, irmãos. Tudo é um empréstimo deste Pai que é todo amor e bondade. Então reflitamos sobre nossa condição evolutiva, que muitos que hoje olhamos como se fôssemos criaturas superiores, quando desencarnarmos, estes mesmos irmãos chegaremos lá e perceberemos que aqueles irmãos que nos pareciam criaturas que não faziam nada pelo mundo, são criaturas que espiritualmente, mesmo nós que dizemos sermos criaturas estudiosos da doutrina espírita, são criaturas que espiritualmente estão muito mais evoluídos que nós. Porque nós muitas vezes nos apegamos tanto à letra, sabemos capítulo por capítulo de cada obra do Pentateuco da doutrina. Mas no momento que somos então chamados a exercer e pôr em prática esses ensinamentos, nos dizemos que não podemos nos contaminar. No livro O Roteiro de Jesus, de Chico Xavier, onde é uma compilação de vários textos psicografados por ele, intuído por Humberto de Campos, vemos várias histórias de homens que procuraram o Mestre Jesus, entusiasmados com as suas palavras, mas que mascaravam esse interesse pensando em privilégios, porque se acreditavam mais merecedores de atenção que outros, porque eles diziam que eram aqueles que ocupavam os cargos mais importantes da sociedade da época. O próprio planejamento obscuro de crucificação do Mestre Jesus, além de um processo obsessivo de grande intensidade que envolvia aqueles nossos irmãos envolvidos neste evento, foi algo planejado, alicerçado no orgulho, porque todos aqueles que estavam envolvidos de alguma forma receavam perder seus privilégios. Então, irmãos, quando formos convidados a exercer algum tipo
de atividade, de auxílio, lembremos do Mestre Jesus, este Mestre, governador de nosso plano, que se fez pequeno para conviver entre nós, e sejamos dignos das oportunidades que nos é concedida todos os dias, para que assim então consigamos, ao final de cada dia, fazer como Santo Agostinho, que ao recostar a sua cabeça no travesseiro, refletia se realmente não deixou passar nenhuma oportunidade de servir ao seu próximo, e se percebia que uma mínima oportunidade deixou de auxiliar, no outro dia procurava fazer melhor. Então, meus irmãos, é chegado o momento do encerramento desta atividade. Vamos então todos juntos em um só pensamento, mantermos-nos elevados ao Mestre Jesus, a Deus. Agradecemos por este momento de paz, de luz e harmonia. Agradecermos pelo auxílio que recebemos de nossos amigos espirituais. Agradecermos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é um roteiro moral que, se conseguirmos realmente estarmos vivenciando cada página deste livro, nem que seja o mínimo, já estaremos em caminhos de mais paz e mais harmonia. Que a luz do Mestre Jesus possa sempre estar como um farol nos guiando, e que mesmo diante das adversidades lembremos que este Mestre, este amigo, sempre está junto de nós, e que nosso Pai, em sua infinita bondade e justiça, jamais coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Obrigado, e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez gostaria de agradecer à diretoria desta casa, a Sociedade Espírita Luz da Boa Nova de Caxias do Sul, por esta oportunidade abençoada de estar falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, de estar convivendo, mesmo que virtualmente, com cada um de vós, e que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de todos. Obrigado e até a próxima.